Olá, o Primavera Saúde já está no ar e hoje vamos tratar sobre psoríase, uma doença considerada comum que ocorre na pele. Mas quem vai nos esclarecer tudo sobre esse assunto é Felice Jaqueline. Seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde, Felice. Obrigada, Morgana, obrigada a vocês pela atenção e por a gente estar falando de um assunto, como tu comentou, ele é comum, porém às vezes não tão falado, não tão explicado e às vezes as pessoas acabam deixando de lado porque a psoríase ela é muito cíclica. Então só nos casos mais graves é que a pessoa vai ter as lesões o tempo inteiro. Em outros casos ela vai aparecer, vai usar algum produto, melhorou, ela acaba desaparecendo. Então a pessoa às vezes não dá tanta importância, só vai dar importância quando aquilo começa a se tornar muito frequente, que existem pessoas que têm frequentemente as lesões e precisam ter cuidados muito severos, ser muito cuidadosos para que as lesões não atrapalhem a vida da pessoa. Queria que tu explicasse, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, tem como a gente definir exatamente o que é uma psoríase? A psoríase ela é uma doença inflamatória da pele. Ela é causada por 3 fatores, só que assim, esses 3 fatores eles não são definitivamente uma verdade, porque existem muitos estudos ainda sobre a psoríase. Então o que já se tem assim consenso? Que ela tem um fundo emocional. Então, fatores ambientais vão influenciar nela, a questão assim de estresse, a questão de irritação, sistema nervoso, pessoas que são muito irritadas ou então que se abalam emocionalmente muito fácil, elas podem vir a sofrer com psoríase. Tem a questão genética, então as pessoas podem já ter uma predisposição por já ter casos na família. Então, se na família tem, eu posso ter mais facilidade em ter o problema. E outra questão também é que ela tem a ver com o sistema imunológico, ela é considerada uma doença autoimune. Então, o que seria uma doença autoimune? É aquela doença que o nosso próprio sistema imunológico, ele começa a atacar, algumas células do sistema imunológico começam a atacar a nossa pele, formando essas inflamações. Quando isso acontece, o que a pele faz? Ela pega e começa a gerar várias reações para tentar dar conta dessa inflamação. Sim. Então, o que ocorre? Primeiro existe uma dilatação dos vasos sanguíneos. Com isso, vai muitas células para aquela região para tentar defender o organismo. Começa a se proliferar várias células de defesa para combater essa inflamação e, além disso, a pele começa a se reproduzir de maneira mais rápida. Por que eu estou comentando isso? Porque nesse momento é que a pessoa começa a perceber a região avermelhada, né, que é a região da lesão. A pele, como ela começou as células a se reproduzir muito rápido, de maneira rápida demais, elas não conseguem amadurecer suficientemente, então ela não forma pele normal como a gente tem. Podemos dizer que ela acontece de forma errada, de forma errada, isso mesmo. Daí o que ocorre? Ela vai formando escamas, então a pessoa começa a perceber escamações, ou então aquela pele muito grossa, fica uma pele feia, uma aparência ruim. A pessoa pode ter coceira nessa região, ardência. Isso é o comum de ocorrer, então seria a evolução, ocorre dessa maneira. Se é uma região pequena, porque às vezes as pessoas podem ter numa região, né, por exemplo, do punho, nos cotovelos, que é muito comum aparecer, nos joelhos, ou couro cabeludo, que são no caso seriam as psoríases mais comuns, às vezes é até confundida com uma própria dermatite. Então a pessoa hidrata a região ou passa algum creme e isso regride e volta a lesão. Então por isso da questão que tu falou, é comum, mas a gente não vê tanto. É verdade. Só que às vezes a pessoa não percebeu que ela tem. Só que em alguns casos, dependendo da questão emocional ou de outros fatores que envolve, ela vai acabar tendo várias lesões ou lesões que ela vai ter dificuldade para tratar. O que pode acabar causando, então, a psoríase? A psoríase, ela pode... Primeira coisa que eu considero muito importante é que esteticamente ela gera um certo desconforto. Sim. Porque ela não é contagiosa, mas imagina tu chegando com alguém cheio de manchas ou de marcas,
tu vai acabar ficando um pouco, posso tocar onde essa pessoa tocou? Não posso tocar? Então, a psoríase, é importante dizer, ela não é contagiosa. Então, eu posso botar a mão em ti que eu não vou pegar, ou eu posso usar as mesmas coisas que tu usou que eu não vou pegar, ela não é contagiosa. Só que esteticamente acaba influenciando muito, porque a pessoa fica um pouco assim, mais recolhida, fica com vergonha. Existem casos de aparecer no corpo inteiro, então a descamação do corpo inteiro, então é muito complicada. E depois as lesões, porque vai manchando a pele com o tempo, pode ali ser uma fonte de entrar bactérias, porque tem alguns casos que racha, sangra, fica aberto. Então esses são os problemas que pode vir a aparecer com a psoríase não tratada. Quais são os tipos, né? Acabei estudando um pouquinho sobre o assunto e a gente vê que tem vários tipos, né? Quais são esses tipos? Existem hoje, assim, em consenso, 8 tipos de psoríase. Então, as mais comuns é o que? A psoríase palmar, plantar, que eles chamam, ou vulgar, que seria essa que eu comentei até agora, que forma as lesões em várias regiões da pele, principalmente nas articulações, em regiões de pele mais seca. É menos comum, mas pode aparecer na região genital também. Então, seria a psoríase mais comum, a que mais acomete a população. A segunda que mais acomete a população é a de couro cabeludo. Então, forma placas no couro cabeludo da mesma maneira, só que é muito semelhante até a uma caspa, só que a caspa costuma ser mais fininha. Sim. E a psoríase, ela costuma soltar umas placas maiores. Causa queda de cabelo? Pode causar queda de cabelo porque embaixo da lesão costuma ficar úmido. Então, você lava o couro cabeludo não seca corretamente, fica uma certa umidade e às vezes a pessoa puxa o cabelo e acaba saindo até, às vezes, com a raiz e tudo, vai saindo de tufos. Como costuma ser em regiões localizadas, então às vezes a pessoa perde toda aquela região, ela acaba perdendo o cabelo e ficando com uma falha. É comum aparecer nas sobrancelhas e nos homens na barba. Atrás da orelha é uma região que também costuma aparecer bastante. Mas ela não atinge o couro cabeludo inteiro? É que vai muito de indivíduo para indivíduo. Como a questão emocional influencia muito, então às vezes a pessoa tem uma doença, toma medicações já de uso contínuo, às vezes precisa tomar medicações que interferem ainda mais na imunidade dela, então pode sim tomar o couro cabeludo ou quase que 100% do couro cabeludo. O mais comum, o que a gente mais percebe, são lesões e lesões bem localizadas, mas pode ocorrer sim no couro cabeludo inteiro. Outro tipo de psoríase que não é tão comum seria a ungueal, que é a das unhas, onde acaba inflamando toda a região da unha, a unha engrossa. Em alguns casos ela começa a se esfarelar, então a pessoa vai perdendo a unha. Em casos mais graves ela sai por inteiro do leito e a pessoa fica sem a unha. É complicado porque é uma região de muita sensibilidade e acaba a pessoa não podendo mais tocar nas coisas com facilidade. Então é um tipo de psoríase complicada. Existe outra que é comum, que se chama psoríase invertida, que normalmente a gente fala de psoríase e fala de pele ressecada ou de locais mais secos. Por isso de cotovelos, joelhos, às vezes nas pernas quando está muito ressecado. Só que a psoríase invertida, ela gosta de regiões úmidas. Então seria as que vão acometer as regiões de virilha, às vezes nas nádegas, embaixo do seio, nas dobras principalmente. E pessoas que sofrem com obesidade, elas com o tempo, elas podem vir a sofrer com psoríase invertida, principalmente na questão das dobras, de sofrer com esse problema. Que complicado. Queria falar agora um pouquinho sobre os principais sintomas, né? A gente já falou que a questão da coceira está presente, mas quais são os outros sintomas para identificar? Normalmente, para identificar, vai ser a questão da pele ficar avermelhada. Com o avermelhamento da pele já vem a coceira. Pode se formar as placas que a gente chama, que seria a pele fica mais grossa na região e ela começa a descamar.
Essas placas, elas são bem características, elas vão ficar na cor branca, espessa e da cor branca. Em algumas pessoas até pode ficar com uma cor mais prateada. Sim. Então, seriam esses os principais sintomas dela, além da coceira. Quando a lesão ela tá muito severa, a pessoa pode perceber que ela começa a rachar, então de formar rachaduras na lesão e ter sangramento. Então seriam mais as questões da pele. No couro cabeludo, para te identificar, Sim. como a gente falou, ela forma lesão, forma uma placa da coceira, por baixo dessa placa tem umidade, então a pessoa puxa, sai o couro, pode sair o fio inteiro e mais descamar o couro cabeludo, e são placas mais grossas, então a caspa, quando você percebe às vezes na roupa, ela é mais fininha. Sim. A psoríase normalmente vai ser uma placa mais grossa. No caso das regiões de virilha, ela costuma ficar muito grossa, não é tão comum a placa branca esbranquiçada, mas a pele fica muito grossa e avermelhada. Sim. Então a pessoa já pode perceber, e a coceira que é bem... E nas unhas, como a gente falou, o engrossamento da unha é o principal sintoma, assim, para a pessoa perceber. Já tem que ficar atento, Já né? tem que ficar atenta. Bom, a gente já continua, Fê, com esse nosso bate-papo. A gente só vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é psoríase e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e deixe, se você não quiser falar com a gente ao vivo não tem problema, deixa o recadinho com a produção que eles vão estar passando pra gente, ou ainda por mensagem no WhatsApp, no celular 8505-6342. Voltando aqui, queria falar um pouquinho agora sobre como é feito, né, nesse momento, o diagnóstico da doença. Morgana, o diagnóstico é sempre feito pelo especialista, que nesse caso seria o dermatologista. Sim. Então ele é o principal profissional, ele vai fazer uma análise, ele vai conversar, né, com esse paciente para ver certinho como que as lesões evoluíram, de que maneira. E existem até alguns testes que podem ser feitos, mas normalmente elas são muito características. O profissional dermatologista ele já consegue identificar muito facilmente, principalmente se houver um histórico na família, né, se a pessoa relatar a frequência, como a gente citou, ela é muito cíclica. Então, às vezes a pessoa vai dizer, ah, não, mas eu já tive isso há algum tempo atrás, ou já tive 2, 3 vezes. Sim. Então, o aparecimento desse ciclo, ele caracteriza também bastante a psoríase. Ela não é uma doença, às vezes, que fica o tempo inteiro, mas ela tá ali o tempo inteiro. Infelizmente, ela convive com a pessoa. Não é comum aparecer na infância, mas pode vir a aparecer. Em média aparece na faixa dos 30 anos e pode vir a aparecer, se até os 30 anos não apareceu, pode voltar a aparecer nos 50 anos, principalmente nas mulheres com o advento da menopausa, as trocas hormonais. Mas é uma doença mais de adultos. Tem algum tipo de exame que acaba tendo que ser realizado para identificar ou não? É realmente clínico? É clínico mesmo. É fácil esse diagnóstico? Você falou que os especialistas acabam identificando com facilidade. Então, ele é um diagnóstico bem preciso. Sim, ele já é mais simples, é mais fácil e normalmente é feito de uma maneira rápida, porque quanto antes você inicia os tratamentos preventivos, mais fácil de você lidar com a doença. Com certeza, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Tratamento. Hoje, o que tem disponível no mercado? Primeiro é importante que os telespectadores saibam que não existe cura para a psoríase. Então não adianta às vezes a pessoa se ater a não, o tratamento tal foi milagroso e resolveu, ou o tratamento de fulano curou, porque cura hoje não existe para psoríase, existem vários tratamentos e principalmente prevenção. Os tratamentos normalmente eles são feitos à base de cremes, pomadas com corticoides, e também é feito através
de corticoides e anti-inflamatórios por via oral. Então a pessoa toma para reduzir as lesões e as inflamações. A fototerapia, que seria uma terapia com luz ultravioleta, também é bastante utilizada, porque ela ajuda também a diminuir e a secar, tratar as lesões. Sim. Já tem disponível, e eu sei que pode ser solicitado pelo SUS, eu só não sei como funcionam os protocolos, alguns tratamentos alternativos que têm vindo agora, só que eles são muito caros e por isso que é feito todo um tipo de um processo para ser feita essa solicitação. Eu não sei bem como funciona, não sei te explicar isso corretamente, porque é uma coisa que está iniciando agora. Tem menos efeitos colaterais que utilização direta desses imunossupressores, corticoides, que seriam a terapia que até então foi utilizada. Mas lembrando sempre que a prevenção ainda é o melhor tratamento para a psoríase. Sempre, né? Para qualquer doença, na verdade, né, Fê? No caso, assim, para a psoríase, a prevenção seria como? Tu vais primeiro hidratar. Pele hidratada tem menos casos de lesões, então quanto mais você conseguir manter a pele hidratada, menos lesões vão aparecer. Ah, mas que tipo de produto eu vou utilizar? Não precisa ser produtos caros, podem ser produtos em conta, eles só precisam ser um pouco mais oleosos, de preferência antialérgico e que não tenham perfume. Porque isso já facilita, porque não vai irritar a pele. Então já é uma dica, procurar sempre um creme mais hidratante. Até a gente comenta às vezes na farmácia que o próprio óleo mineral seria o mais indicado, porque ele é neutro. Só que qual é o problema de usar? É você ficar gorduroso, não tem como, tu vai manchar roupa, ele não tem cheiro agradável, então às vezes não consegue usar. Mas quanto mais hidratante, mais oleoso, melhor. O sol, ele é amigo da psoríase, porém nos horários corretos, né? E lembrando que, tendo lesões, é muito importante usar o filtro solar para não ter a mancha de pele depois. Então o sol é bastante amigo. Uma coisa que seria importante, mas que é mais complicado, é controlar o estresse. Só que hoje, como é que tu controla o estresse? É complicado. Correria do dia a dia não dá, não. Então controlar o estresse ou melhorar a qualidade de vida. Às vezes ter uma vida com uma qualidade um pouquinho melhor, evitar os estresses. E outra coisa é alcoolismo e tabagismo. Os dois são fatores bem importantes para piorar ou desencadear a psoríase. Então, quando a pessoa ela faz uso de cigarro ou de bebida alcoólica, ou às vezes exagera nos dois, ela pode facilitar o aparecimento das lesões. Novamente, Primavera Saúde tratando sobre os mesmos assuntos, né? O cigarro, que é um assunto que cai em toda doença, que não deve fumar. Estou cansada já de debater isso aqui. Eu sempre friso, principalmente para os nossos telespectadores, gente, tem como parar de fumar? Tem como evitar? Ah, não quer parar de beber? Diminui, né, Fê? Eu acho que já dá uma resolvida na situação, que é amenizada, né? Para não agravar tanto caso. É questão de saúde mesmo. Sim, até às vezes os clientes, eles ligam pra gente, porque eu quero que meu marido pare de fumar, coisas assim. A gente trabalha muito com floral na farmácia, então o floral ele dá uma amenizada. Então para aquela pessoa às vezes que é muito, não consegue, ou pelo menos precisa diminuir, ajuda bastante. É uma dica, não é do assunto, mas é uma dica, porque eu sei que a gente tem cliente que tem tido bastante resultado. E infelizmente, tanto o tabagismo quanto o alcoolismo, eles são fatores que pioram sim, e não só a psoríase, são várias doenças que são agravadas. Com certeza, várias mesmo. Agora vamos falar sobre o tempo de recuperação, né? Quanto tempo que é necessário fazer esse tratamento para te ver que tá dando resultado? Porque a gente sabe que não tem cura, mas dá para melhorar, né? Ter uma vida de qualidade. Sim. É um pouco relativo, porque vai de pessoa para pessoa e vai da extensão da lesão. Sim. Às vezes no couro cabeludo, em 10, 15 dias, a pessoa limpa o couro cabeludo. Então ela já consegue tirar todas as placas e manter o couro cabeludo limpo. Só que tem pessoas, às vezes, que vai um mês e ela não vê resultado nenhum. Porque tem sempre um fator externo influenciando. Mas, em média, o couro cabeludo, ele costuma ter um tempo para limpar, para tirar as lesões, entre 15 e 30 dias seria um tempo. As lesões de pele, elas, dependendo da extensão, elas levam uns 30 dias para amenizar. Só que o que influencia? Se a pessoa não tomar os cuidados, não se prevenir, evitar aquele banho quente, evitar as trocas bruscas de temperatura, porque às vezes está
calor e você vai lá e toma um banho muito gelado, que isso também influencia. Questão de ar-condicionado. O ar-condicionado, ele pode ressecar a pele, então, só que não é uma maneira tão brusca, ele vai ressecando aos poucos, mas influencia também. Então, o que a pessoa tem que fazer? Manter a pele hidratada. Sim. Então, mantendo a pele hidratada, ela consegue evitar que isso apareça. Então, isso vai de tipos de psoríase para tipo e de pessoa para pessoa. Porque a unha, por exemplo, leva bastante tempo, a unha é bem complicado para tratar, às vezes pode ser mais de 6 meses e a pessoa não vê nada. E a unha, ela volta a nascer? Volta, só que isso vai da pessoa começar rapidamente a tratar. Por quê? Porque a unha, ela vai se deformando. Se tu machuca o leito dela, ela vai se deformando. Um exemplo bem claro, a menina foi lá, não sabia como fazer a unha, meteu a espátula embaixo e arrancou. Às vezes ela vira mulher e aquela falha continua, porque ela machucou o leito da unha. Então, a mesma coisa na questão da psoríase. Se ela levar muito tempo para tratar, que machuca a região do leito da unha, pode a unha vir muito deformada, como pode ela não nascer. Como é a vida de quem tem psoríase depois do diagnóstico? Ele tem como conviver normalmente ou não? Tem que realmente ter sempre um cuidado para poder evitar que ela volte, né? Vamos dizer assim. Sim, ele vai ter que ter sempre cuidado, sempre procurar manter essa hidratação, os cuidados preventivos, porque se ele não fizer isso, ele vai ter sempre as lesões expostas. Se ele tiver a lesão exposta, vai vir a questão de baixa autoestima, a pessoa começa a se sentir deprimida, e assim, vira uma questão cíclica, porque eu fico deprimido, a minha imunidade se altera, a psoríase vai ficando maior e eu vou ficando mais deprimido. Então, o que acontece? É importante que o convívio familiar seja bom, que as pessoas que estejam ao redor apoiem, porque o apoio é fundamental. Sim. E principalmente que tenha alguém do lado para ajudar na questão da prevenção, porque o tratamento, às vezes, ele pode até ser rápido, em alguns casos mais demorados, mas às vezes é rápido. Só que se a pessoa ela não manter uma prevenção, não manter os cuidados, ela vai acabar tendo rapidamente outra crise com as lesões. Se o paciente possui outras doenças, como é que ele faz para conciliar todos os tratamentos, né, mantendo a psoríase? Isso é complicado, porque às vezes um outro produto ou algum medicamento pode provocar a psoríase. Então, pessoas às vezes que tomam muitas medicações, algumas medicações mais fortes, pessoas que têm AIDS. Então, elas têm um problema já na questão da imunidade. Sim. Então, elas vão acabar desenvolvendo a psoríase. Os cuidados que tem que ter é ver o quanto essa medicação ela influencia ou não na questão da psoríase. Queria saber, a gente já falou sobre a cura, agora eu queria saber sobre as possíveis complicações, né, que podem acabar ocorrendo. O principal que eu vou repetir até, que eu considero, é a questão emocional e psicológica. Então, a pessoa não se tratar e acabar vindo a ficar deprimida, a ter problemas psicológicos mesmo. Segundo, é o aparecimento da lesão, a lesão não ser tratada, manchar a pele vai ficar feia e também pode vir a se tornar uma entrada para bactérias, porque a lesão vai ficar aberta, vai sangrar, então ali pode acabar entrando outros tipos de agentes e tu ter uma outra doença em cima da psoríase. Muito bem. A gente já continua falando sobre isso, a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é psoríase e você pode participar, tirar suas dúvidas através do telefone 3442-2012 ou ainda no WhatsApp 8505-6342. Doutora, a gente estava conversando aqui no intervalo exatamente sobre essa questão de qual público, né, que tem mais predisposição em acabar desenvolvendo a doença. Queria que tu acabasse conversando para a gente começar a dialogar exatamente sobre esse ponto, né? Quem é que deve ficar mais atento, então?
Assim, ó, o que os estudos eles mostram? Que a população negra, ela está mais suscetível pela questão da imunidade, porque ele tem mais facilidade de ocorrer, entre aspas, aquele erro imunológico e ele vir a ter o problema. Sim. Embora às vezes se considere, não, mas a pele negra é muito mais resistente comparado com a pele, quanto mais branca, parece ser mais sensível. Só que nesses casos, como tem a ver com a questão da imunidade, os negros acabam ficando desfavorecidos e podem vir a ter mais problemas de psoríase, no caso, psoríases mais graves. Claro. Como a questão emocional envolve muito, por isso que também se não importa tanto a questão da cor da pele quando o fator for ambiental. Então isso não vai influenciar, pode aparecer em qualquer pessoa, mas na questão imunológica, os negros eles são mais sensíveis. E na questão genética, parece ter mais a ver com a raça branca, porque tem mais casos diagnosticados. Embora, como a gente falou já no início do programa, infelizmente a psoríase ela ainda está um pouco obscura. Já se tem bastante linhas, já se tem muitos estudos, sim, mas não se tem definições, não se tem certezas ainda. Outra coisa que é importante comentar é a quantidade de pessoas, que a gente até agora falou, mas é importante comentar, de 1 a 3% da população brasileira sofre com isso, e isso é uma quantidade bem grande. Sim. Ela é crônica, então ela vai aparecer sempre, mas ela tem épocas que vai estar aguda e vai estar latente, vai estar aparecendo para a pessoa. Exatamente sobre esse dado, né? Esse dado é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que acaba informando, né, que afeta de 1 a 3% dos brasileiros. É um número alto, um número significativo. Tem a possibilidade, às vezes, dessa população ter a doença e, às vezes, por muitas vezes, achar que como ela, às vezes, acaba desaparecendo, vamos dizer assim, deixar de lado, não se tratar, enfim. Sim, e a gente tem ainda uma cultura no Brasil que se funcionou para o vizinho, às vezes vai funcionar para mim. Né? Então, às vezes, a psoríase é mais leve, é mais branda, não é um quadro grave, então ela acaba usando o mesmo produto que a vizinha usou, aquilo melhora, e isso vai prolongando, e às vezes acaba nunca sendo diagnosticada realmente. E tem uma questão também da psoríase às vezes ser muito confundida com a dermatite. Então, o pessoal costuma chegar no balcão da farmácia, às vezes olha, não, é uma dermatite. Então, e os tratamentos de dermatite, os produtos, eles são parecidos, são linhas parecidas. Então, claro, se não tiver em caso grave, só utilizando aquela vez já vai dar um resultado. Então, a pessoa às vezes acaba tratando para dermatite, funciona para psoríase e ela não é diagnosticada como um caso de psoríase. No geral, os casos diagnosticados são aqueles que realmente te atrapalham emocionalmente, porque tu acaba tendo aquilo, convivendo, isso aparece frequentemente e tu vai em busca para descobrir o que é. E sem o tratamento, pode ser que ela aparece com mais frequência? Sim. Sem tratar, a pessoa acaba vendo mais frequentemente as lesões, claro, e principalmente se ela não fizer aquele tratamento preventivo. Se ela não fizer uso do tratamento preventivo, ela vai ter vários casos, os ciclos vão ser menores, então a pessoa vai ter mais vezes ao ano do que se ela fizer o tratamento preventivo. Que é a hidratação da pele, manter os níveis de estresse mais baixos, ter uma melhor qualidade de vida, evitar álcool, evitar o tabagismo, controlar a temperatura do banho, tá pegando o solzinho nos horários bons, fazer uso do protetor solar. Então são coisas que vão ajudar a pessoa a prevenir o aparecimento dessa doença. Basicamente os cuidados que todos deveriam ter com a pele, né? Mas que muitas vezes não são A única restrição que eu poderia te citar é o seguinte, são cremes mais gordurosos, então às vezes a pessoa quando vai optar por um creme hidratante vai tentar escolher um que se adapte ao seu tipo de pele. No caso da pessoa com psoríase é sempre importante que ele seja mais hidratante, que ele seja hipoalergênico, então que não dê reação alérgica na pele e que não tenha perfume para garantir que a pele não se irrite e que tu piore a lesão ao invés de melhorar. Onde encontrar, eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto, né? Porque muito hoje é utilizado hidratantes perfumados, né? E não é o caso da psoríase, não é indicado, né? Nesse caso, o hidratante que não tenha
perfume, que seja realmente mais hidratante, como tu acabou citando, Fê, onde que se encontraria esse tipo de medicamento? É nas farmácias manipuladas? Onde é que se encontra? Assim, ó, tu vais conseguir encontrar no supermercado, tá? Só que às vezes é uma marca mais desconhecida, Sim. mas pode ser que seja muito boa. Então isso também tem que vir a testar, né? O ideal é que a pessoa procure a farmácia, porque na farmácia normalmente a pessoa vai ter mais informações sobre o produto. Então quem compra o produto e quem vai vender para o público final, ele vai estar dando uma olhada, vai poder identificar, o que no supermercado às vezes é mais complicado. Então na farmácia seria até mais indicado. Existe eles tanto pronto, tá? Importado, nacional, tem os dois, e a manipulação ela vem de encontro por ter um preço melhor. Às vezes a questão do custo-benefício é melhor, mas não quer dizer que precise necessariamente ser manipulado. Hoje em dia é uma opção pela questão do preço, porque como a gente falou o programa inteiro, tu vai usar muito hidratante, Sim. tu vai hidratar muito a pele. Então tu também precisa de um produto que não seja tão caro. E a qualidade é a mesma? A qualidade é a mesma, os produtos eles têm certificação da mesma maneira. Hoje em dia a manipulação ela é muito exigida e cobrada quanto à qualidade, então os produtos eles vão ter uma eficiência similar, tá? E isso vai muito também da pessoa se agradar. Então tem que ser um produto que ela vá se agradar, porque ela vai ter que usar todo dia depois que ela tomou banho. Verdade. Dia 29 de outubro, dia mundial de atenção à doença. É importante a gente parar e refletir sobre isso? É importante porque é uma doença que é comum, porém não tão bem debatida. As pessoas não estão diagnosticadas em muitos casos. É comum chegar no balcão da farmácia com uma lesão de psoríase e a pessoa está passando N coisas, né, N produtos, porque, desde impinge, que o pessoal costuma relatar, Sim. a alergia, a mordida de algum bicho ou alguma coisa. Então é importante também fazer o diagnóstico preciso da doença. Agora eu queria abordar um pouquinho, a gente já citou no primeiro e segundo bloco, mas queria trazer mais a fundo essa causa, né? A questão do preconceito, né? De quem acaba sendo paciente, sendo portador da psoríase, né? Eles sofrem com preconceito, como você mesmo citou, né, Fê? Como que a sociedade pode ter um pouquinho a mente mais aberta, de poder compreender que não é contagioso, que não tem problema em tu ter uma pessoa com psoríase perto de você, né? Isso é um pouco complicado, porque tu vais acabar tendo que envolver a questão cultural. Então, quando tu envolve a questão da cultura da população, é mais difícil. Dias como o dia 29, para conscientizar a população, são importantes. Programa como o teu é importante, porque conscientiza a população ao quê? Isso é uma doença, não tem cura, porém eu não vou pegar encostando nessa pessoa. Sim. Porque assim, a gente até agora falou de lesões, de coisas, mas tem pessoas que têm o corpo inteiro tomado. Então, às vezes a pessoa usa roupa comprida no verão porque tem vergonha de mostrar que está descamando por inteiro. Então, isso é complicado, é dolorido para quem tem o problema. E antes de repente, a pessoa ter o preconceito, antes de isolar ou de restringir aquela pessoa, acho que tem que se conscientizar e pensar, poxa, ela já está passando por isso, eu ainda vou colocar de lado, como é que eu vou me sentir como ser humano excluindo alguém? Já não é fácil passar por isso, né? E ainda mais uma doença que ela não tem cura, ela tem um tratamento que é paliativo, vai adiantar por um tempo, né? É que é realmente bem delicado, né? É uma doença complicada e, como a gente falou, volta sempre na questão cíclica. Então, eu estou debilitado, eu tenho a psoríase, eu fico deprimido, a psoríase piora e eu vou ficando naquele ciclo. E se alguém não vir do meu lado e também me apoiar o meu emocional, melhorar minha questão de estresse, eu também não vou conseguir melhorar as lesões e o aspecto não vai melhorar. Com certeza. Bom, a gente está chegando na reta final, Fê, eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Assim, eu acho esse programa muito importante, eu acho que é bem legal.
poder contar com um espaço para falar sobre doenças. É importante falar sobre a psoríase, explicar o que é. Às vezes a pessoa em casa, ela meio que se identificou, ela ficou com dúvida, pode estar entrando em contato também com a gente, não tem problema. Às vezes no balcão da farmácia a gente consegue dar uma orientada, consegue estar passando para as pessoas, não, isso realmente você precisa procurar o médico, você tem que ir tal especialista. Sim. Isso é importante. É importante também comentar, a psoríase é crônica, ela não tem cura, porém ela não é contagiosa, então as pessoas não precisam ficar preocupadas com isso. E também desmistificar, a psoríase é uma doença, dermatite é outra. Então, às vezes, as pessoas acabam achando que é a mesma coisa e por isso que o tratamento é errado. E, embora a psoríase não tenha cura, elas não conseguem controlar porque às vezes estão tratando de maneira errada por achar que é outro problema. Verdade. Obrigada, Fê, pela sua participação. Primavera Saúde agradece, né? E a gente marca novos encontros aí pela frente, com certeza. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Se precisarem, entre em contato na farmácia, a gente também fica feliz em recebê-los. Com certeza. Vamos para a nossa pesquisa interativa? Essa semana tenho 2 propostas para vocês. A primeira é fisioterapia vestibular e a segunda opção é ciclo menstrual. Então, manda o tema da sua preferência através de mensagem no WhatsApp para o telefone 8505-6342. Isso mesmo, 8505-6342 ou ainda através do Facebook, facebook.com/TV Primavera. Estou aguardando a sua sugestão. Vamos para o nosso momento de reflexão? Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Salmo capítulo 89, versículo 13. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.